Boa noite, meus irmãos. Espero encontrá-los bem com seus familiares, gozando da plena saúde física e mental. Venho hoje aqui dar uma pequena contribuição e quero lhes falar sobre a pergunta 918 do Livro dos Espíritos, que fala sobre características do homem de bem. Por que sinais se pode reconhecer no homem o progresso real que deve elevar o seu espírito na hierarquia espírita? O espírito encarnado comprova sua evolução quando todos os atos da sua vida estão em conformidade com a lei de Deus e quando compreende por antecipação a vida espiritual. Ora, meus irmãos, compreender a vida espiritual por antecipação. Esse é um ponto fantástico dessa resposta. Porque, de fato, todos nós acreditamos plenamente nessa vida espiritual. Mas, ainda assim, estamos todos receosos com a possibilidade do desencarne. E nós precisamos entender de forma definitiva que a nossa pátria real é a espiritual. E é muito importante que a gente entenda que aqui neste mundo, encarnados, estamos apenas traçando um caminho de aprendizado. Sendo assim, não temos que temer o desencarne. Mas aí, Kardec faz um comentário ainda sobre o homem de bem. Ele diz: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, do amor e da caridade em toda a sua pureza. Interroga sua própria consciência sobre os atos que praticou. Pergunta a si mesmo se não violou esta lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para queixar-se deles. Enfim, se fez aos outros tudo o que gostaria que os outros lhe fizessem. O homem de bem, imbuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar recompensas, e sacrifica os seus interesses em nome da justiça. É bondoso e humanitário, benevolente para com todos, reconhecendo um irmão em cada semelhante, sem distinção de raça e nem de crenças. Se Deus lhe deu o poder e a riqueza, recebe essas coisas como um depósito que deve usar para fazer o bem ao próximo. Não se envaidece delas, porque sabe que Deus, assim como lhe deu, também pode retirá-las. Se a sociedade colocou outros homens sob a sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para elevar-lhes o moral e não para esmagá-los, esmagar-lhes o orgulho. O homem de bem é indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo precisa da indulgência dos outros. E se recordar as palavras de Cristo: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Não é vingativo. A exemplo de Jesus, perdoa as ofensas para lembrar-se apenas dos benefícios, porque sabe que será perdoado com a mesma intensidade que tiver perdoado. Enfim, respeitem seus semelhantes
todos os direitos que as leis da natureza lhe concedem, assim como gostaria que os seus direitos também fossem respeitados. Meus irmãos, aqui estamos em um planeta que cada vez mais se aproxima de uma nova fase em seu orbe. Estamos em plena transição de um planeta de provas e expiações para um planeta regenerado. Este planeta regenerado receberá os espíritos que estiverem em condições morais para vivenciá-lo. Os demais serão conduzidos e convidados para uma nova jornada em outros planetas. Pois bem, nós precisamos então perseguir este ensinamento de hoje. Esse ensinamento extraído do Livro dos Espíritos, na pergunta 918, que nos demonstra quais são as características do homem de bem. Obviamente que não precisaremos estar encaixados nesta característica de homem de bem, porque estes já estão vivenciando planetas bem mais ditosos do que o de regeneração. Porém, estão também entre nós, aqui nesse planeta de provas e expiações. São os missionários. Eles vêm até aqui porque escolhem estar aqui com o intuito de nos ajudar. Porém, esta narrativa da resposta 918, incluído com o comentário de Kardec, nos mostra quais são as diretrizes que devemos perseguir nesta vida para que consigamos atingir o patamar desejado, onde seremos considerados homens de bem. E nesse momento eu gostaria de dar um foco com bastante ênfase na segunda parte da resposta, que diz: quando compreende por antecipação a vida espiritual. De fato, nós que somos espíritos imortais e que neste momento estamos encarnados, temos uma dificuldade muito grande de compreender o mundo espiritual, porque os nossos corpos terrenos sentem necessidade, sentem sede, sentem fome, sentimos sede, fome, desejos, vontades, Temos o orgulho e a vaidade que nos conduzem em grande parte dos momentos da nossa vida. E aí, a questão da vida espiritual fica meio que na teoria. A gente fala palavras bonitas, a gente tem grandes evoluções com relação à construção de entendimento do mundo espiritual, mas será que verdadeiramente estamos vivenciando isso que falamos? Porque, de fato, seria impossível vivermos como espíritos estando nós encarnados. Óbvio que não daria certo. Temos necessidades do corpo, E elas não podem ser negligenciadas. Precisamos investir na saúde desse corpo, na saúde mental, na saúde física desse corpo, porque ele é o presente que temos para dar seguimento na nossa jornada. E aí, quando, então, os espíritos respondem da importância de compreender por antecipação a vida espiritual, olha como é bem clara essa resposta. Compreender não significa que temos que vivenciar, Nós encarnados não podemos vivenciar o que o espírito vivencia no plano espiritual, mas precisamos compreender. E essa compreensão ela vai se dar conforme nós nos dedicarmos ao estudo.
conforme nós nos dedicarmos à caridade. Porque, na verdade, compreender a vida espiritual por antecipação é começar a investir naquilo que poderemos levar para o mundo espiritual, o mundo dos espíritos. Vejam, em regra, nos ocupamos quase que em tempo integral das questões que satisfazem as nossas necessidades físicas. É o trabalho, é o exercício, é a alimentação, é um bom sono. E a gente investe bastante do nosso tempo nessas satisfações que são físicas. E a proposta aqui é que a gente reserve um pouco desse tempo para as questões que poderemos levar para o mundo dos espíritos. Afinal, o carro 0 km, a casa bem pintadinha, a roupa de marca, nada disso nos acompanhará. Temos que fazer uma reflexão bastante profunda sobre o que queremos levar na nossa bagagem para o mundo espiritual. E daí nós vamos extraindo então as coisas possíveis. Evolução moral? Com toda certeza. Bônus hora, não é que o nosso irmão André Luiz relatou em sua obra Nosso Lar, né? Sobre os bônus horas, que quando a gente trabalha em favor, a gente vai adquirindo e que poderemos usá-los para nos beneficiar de alguma questão moral. Então, irmãos, eu queria deixar aqui esse convite para que a gente pare um pouco, desacelere um pouco as questões práticas da vida corpórea e tente trazer um pouco mais de humanização para nosso espírito. Será que o nosso espírito precisa mesmo das coisas que estamos correndo atrás? Ou será que precisamos olhar para ele com um pouco mais de compaixão e pensar: como que eu entrarei no mundo espiritual? Com quem eu encontrarei? O que eu poderei dizer sobre a minha jornada quando estiver na oportunidade, contato com espíritos elevados? Sabe quando a gente volta de uma viagem, que a gente encontra um amigo e a gente quer contar tudo daquela viagem? É exatamente isso que vai acontecer quando a gente desencarnar e encontrar os nossos espíritos mais apaixonantes e caros para nossas vidas, aqueles que escolhemos vivenciar, aquela família espiritual que tem laços muito mais profundos do que a família corporal, e a gente vai sentar para um bate-papo. E o que a gente vai ter para contar? O que a gente ainda pode fazer por este momento? Porque estamos encarnados, vivos, e agora é hora de termos consciência do que queremos para o nosso momento de retorno ao mundo espiritual. Certamente teremos a oportunidade de encontrar pessoas amadas e certamente gostaríamos de ter boas novas a trazer sobre a nossa evolução moral. Então, irmãos, fica aqui o meu pedido. Vamos pensar, refletir sobre o que queremos, de fato, levar para o mundo dos espíritos quando fizermos a travessia. Ok? Que assim seja.
Um grande abraço para todos.